Você já se sentiu sobrecarregado pela preocupação, ansiedade ou pelo medo de não ter o suficiente? Talvez esteja enfrentando problemas financeiros, desafios em sua família, um sonho que parece inalcançável ou até mesmo a frustração de esperar por uma resposta de Deus que ainda não chegou. A incerteza sobre o futuro pode ser realmente assustadora. No entanto, a Bíblia nos ensina algo poderoso. Se você realmente crer, Deus suprirá todas as suas necessidades. Em Mateus 6, versículo 26, Jesus nos convida a olhar para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, e ainda assim, nosso Pai Celestial as alimenta. Será que você não tem um valor incalculável diante dele? Muitas vezes, focamos demais em nossas dificuldades e deixamos de enxergar as promessas que Deus já preparou para nós. É no momento em que escolhemos confiar e colocar nossa fé em ação que descobrimos que Deus nunca falha. Esta mensagem é para você que tem esperado uma resposta, que carrega um peso ou que se sente perdido sem saber como será o amanhã. Deus quer lembrar você de que nada lhe faltará se crer de todo o coração. Convido você, neste instante, a declarar com convicção: eu creio que Deus suprirá tudo o que eu preciso. Este ato não é apenas uma frase, é um compromisso de confiança na fidelidade de Deus. Uma decisão de viver pela fé e não pelo medo. Número 1. A promessa que muda tudo. Imagine isto por um momento. Uma criança pequena, com as mãos estendidas, olhando para seu pai com olhos cheios de esperança. Ela não sabe como, mas tem certeza de que seu pai lhe dará o que precisa. Não se preocupa, não duvida, simplesmente confia. Agora deixe-me perguntar, quando foi a última vez que você confiou em Deus com essa mesma certeza? A Bíblia nos deixa uma promessa que muda tudo. Uma verdade tão poderosa que, se realmente a abraçarmos, nossa vida nunca mais será a mesma. Em Mateus 7,11, Jesus nos diz algo impressionante. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o que é bom aos que lhe pedirem. Pare um momento e pense nisso. Se até mesmo um pai humano, com todas as suas falhas e imperfeições, se esforça para dar o melhor aos seus filhos, o que nos faz pensar que Deus não fará o mesmo por nós? Deus promete prover para cada uma de nossas necessidades, não algumas, não apenas as espirituais, mas todas. Mas aqui está o ponto-chave. Precisamos acreditar com o coração. A fé não é apenas um conceito bonito, é a confiança absoluta de que Deus é fiel à sua palavra. Muitas vezes nos preocupamos com o amanhã, com o que virá, com se teremos o suficiente. Mas Deus nos diz: confie em mim, eu cuido de tudo. Isso não é uma teoria, é uma verdade que transforma vidas. Pedir em oração é um ato de humildade e reconhecimento. É admitir que precisamos de Deus, que sem Ele nada podemos fazer. Jesus nos encoraja a pedir, não porque Deus não saiba do que necessitamos, mas porque, ao fazê-lo, fortalecemos nosso relacionamento com Ele. Orar e pedir com fé é o primeiro passo para receber. Mas aqui há algo importante. Às vezes pedimos e não recebemos imediatamente, e é aí que muitos desanimam. Mas lembre-se disto: Deus não apenas dá, Ele dá o melhor no momento perfeito. A bondade de Deus supera qualquer amor humano. Nós, com nossas falhas, queremos dar o melhor àqueles que amamos. Se um pai faz tudo o que pode pelos seus filhos, quanto mais Deus, que é puro amor. Sua generosidade é infinita, sua provisão é abundante e sua fidelidade nunca falha. Não importa quantas vezes duvidemos, Ele continua sendo fiel. Não importa se falhamos, Ele continua provendo. Seu amor não se baseia em nosso desempenho, mas em seu caráter perfeito. E aqui vem a parte que muda tudo. Quando realmente compreendemos essa promessa, nossa perspectiva de vida se transforma. Os medos desaparecem, a ansiedade perde seu poder e aprendemos a descansar na segurança de que nosso Pai Celestial está no controle.
Já não vivemos preocupados, mas confiantes. Já não duvidamos de sua provisão, mas a esperamos com certeza. Pense nisto. Quantas vezes você já viu Deus prover em sua vida? Talvez em um momento difícil, quando parecia não haver saída. Talvez através de uma pessoa que chegou no momento exato com a ajuda que você precisava. Ou talvez de formas mais sutis, em pequenos detalhes, que só agora você pode reconhecer como sua mão agindo. A fé nos permite ver o que os olhos naturais não podem perceber. Se hoje você está passando por um momento de escassez, de incerteza, de temor pelo futuro, quero lembrar-lhe algo. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Pai amoroso que cuida dos seus. Ele só lhe pede uma coisa: confie. Creia que Ele proverá, que nunca o deixará sem resposta. E quando orar, faça isso com a segurança de um filho que sabe que seu pai nunca falhará. Hoje, convido você a fazer algo. Pare um momento e lembre-se de um instante em sua vida em que Deus proveu para você. Pode ter sido algo grande ou pequeno, mas foi sua mão agindo. Agora, com essa lembrança em mente, olhe para o futuro com esperança. Porque se Deus fez uma vez, Ele fará de novo. Não é questão de sorte, é uma promessa. E as promessas de Deus nunca falham. Número 2. O segredo para receber de Deus. Imagine isto: uma criança se aproxima do pai com um pedido. Ela quer algo com todas as suas forças, mas há duas maneiras de pedir. Pode fazê-lo de forma apressada, sem convicção, quase como se não esperasse receber nada. Ou pode se aproximar com plena confiança, com a certeza de que seu pai a ouve e quer o melhor para ela. Agora pergunte-se: como nos aproximamos de Deus quando oramos? Pedimos com uma fé inabalável, ou simplesmente lançamos palavras ao vento esperando que por acaso algo aconteça? Jesus disse em Mateus 21:22, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui há uma chave poderosa, um princípio que muda tudo. Não se trata apenas de pedir, mas de fazê-lo com fé, com a convicção de que Deus é real, que ouve e que responderá no seu tempo e maneira perfeitos. Não é uma fórmula mágica, nem uma transação onde simplesmente dizemos as palavras certas e recebemos o que queremos. É um relacionamento, é fé ativa, é uma entrega total à vontade de Deus. A intenção com que oramos é fundamental. Deus não responde a pedidos egoístas, nem a orações feitas sem verdadeira conexão com Ele. Não se trata de dizer: Deus, me dá isso, e esperar que caia do céu. Trata-se de um coração sincero que busca se alinhar com o propósito divino. Às vezes pedimos coisas que no fundo não nos fariam bem, mas Deus, em seu amor, nos protege daquilo que poderia nos afastar do seu plano. Por isso, a chave não está apenas em pedir, mas em fazê-lo com disposição para aceitar a resposta de Deus, seja qual for. Uma oração com fé não é apenas repetir palavras, mas crer profundamente que Deus pode e quer responder. Imagine que você está pedindo chuva, mas não leva um guarda-chuva. Você realmente espera que aconteça? A fé verdadeira age como se a bênção já estivesse a caminho. Não basta pedir, é preciso acreditar. Não basta desejar, é preciso estar preparado para receber. Mas aqui vem outro ponto essencial: a constância na oração. Às vezes pedimos algo uma vez, e ao não ver uma resposta imediata, desanimamos. Mas o próprio Jesus nos ensinou a perseverar. A oração não é um ato isolado, mas uma prática contínua, um diálogo constante com Deus. Quando oramos com constância, nossa fé se fortalece, nosso relacionamento com Deus se aprofunda e aprendemos a esperar nele com confiança. Alinhar nossa vontade à de Deus é outro segredo essencial para receber. Às vezes, acreditamos que a oração é um meio de convencer Deus a fazer o que queremos, mas, na verdade, é o processo pelo qual nossos corações são transformados para desejar aquilo que Deus quer para nós.
Quando pedimos com humildade e rendição, reconhecendo que o plano dele é melhor que o nosso, experimentamos sua bênção de maneiras que jamais imaginamos. O verdadeiro segredo para receber de Deus não está em repetir frases bonitas, nem em seguir uma receita de palavras exatas. Está em crer sem reservas, em confiar mesmo quando não vemos o resultado imediato. É entender que Deus não é um gênio que concede desejos, mas um pai amoroso que dá o melhor aos seus filhos, ainda que às vezes sua resposta seja diferente do que esperávamos. A oração não é apenas pedir, é conversar com Deus, é se aproximar dele com a confiança de um filho que sabe que seu pai o escuta, é abrir o coração e ser sincero, sem máscaras, sem frases decoradas. É um momento de intimidade onde não apenas falamos, mas também ouvimos. Quando aprendemos a pedir com fé, deixamos de lado a ansiedade e começamos a viver com a segurança de que Deus já está agindo. A gratidão desempenha um papel poderoso nisso. Quando agradecemos antes de receber, estamos declarando nossa confiança na fidelidade de Deus. Não oramos a partir da dúvida, mas da certeza de que Ele é fiel às suas promessas. Então hoje, faço um convite a você. Avalie como tem orado. Você se aproxima de Deus com fé ativa ou simplesmente repete palavras sem convicção? Comprometa-se a fazer da sua oração um ato de total confiança. Creia sem reservas. Peça com a certeza de que Deus ouve e responde. E, acima de tudo, espere nele com o coração aberto, pronto para receber não apenas o que deseja, mas o que realmente precisa. Deus quer abençoar você, mas, mais do que isso, quer que você confie nele. Você está pronto para orar com fé e ver como a mão dele opera em sua vida? Número 3. A chave está em suas mãos. Pense nisto por um momento. Você está parado em frente a uma porta. Atrás dela, há algo que você tem esperado, orado e desejado por muito tempo. Pode ser uma resposta, uma oportunidade, uma mudança em sua vida, um milagre. Agora imagine que em sua mão você tem a chave que pode abrir essa porta. Você não precisa forçá-la, não precisa quebrá-la, basta usar a chave correta. Mas o que aconteceria se, em vez de usá-la, você apenas ficasse olhando para a porta, se reclamar porque ela não se abre, se bater com frustração, mas nunca usar a chave que já lhe foi dada? Jesus disse em Mateus 16:19, "E a ti te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." Não é uma promessa qualquer. É uma declaração de autoridade, um convite à ação, um lembrete de que Deus já nos deu acesso às suas bênçãos, mas nós somos os que decidimos se usamos a chave ou não. Muitas vezes oramos e esperamos que tudo mude sem fazer a nossa parte. Mas a fé não é passividade. A fé é ação. Ter a chave não serve de nada se você não a usar. Deus nos deu o acesso, mas também nos deu a responsabilidade. A fé sem obras está morta, e a oração sem ação é apenas uma declaração vazia. Quando Jesus fala de ligar e desligar, ele nos mostra que nossas decisões têm um impacto real, tanto em nossa vida espiritual quanto em nossa realidade cotidiana. Há coisas que continuamos a ligar em nossa vida, medos, dúvidas, ressentimentos, quando na verdade Deus nos deu a autoridade para soltá-las, para nos libertar e caminhar em sua vontade. Mas aqui está o ponto-chave. A chave funciona com obediência. Não podemos esperar abrir portas de bênção se estivermos caminhando na direção contrária à vontade de Deus. Não podemos reivindicar as suas promessas se não estivermos dispostos a nos submeter aos seus princípios. Às vezes, nos perguntamos por que certas portas não se abrem, mas se formos honestos, veremos que há áreas em nossa vida onde ainda não aprendemos a obedecer. Veja a história de Moisés.
Deus prometeu a terra prometida ao povo de Israel, mas eles tiveram que caminhar, tiveram que obedecer, tiveram que confiar mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. Não foi apenas uma questão de pedir, mas de se mover, de seguir a voz de Deus e agir com fé. E esse é o segredo, a fé ativa. Não uma fé que apenas espera, mas uma fé que age, que ora, mas também caminha, que crê, mas também obedece, que pede, mas também busca. Deus já colocou a chave em suas mãos, mas é você quem tem que usá-la. Pense nisto, se você tem uma chave, mas não sabe para qual porta ela serve, nunca poderá abrir o que está por trás dela. Muitas vezes nos encontramos frustrados porque sentimos que Deus não nos responde. Mas, na verdade, somos nós que ainda não aprendemos a usar as ferramentas que Ele nos deu. Deus já nos deu acesso à sua graça, ao seu favor, à sua provisão. Mas há coisas que dependem de nós. Como está a sua vida de oração? Como está o seu relacionamento com a palavra? Estamos buscando e chamando, ou simplesmente esperando que as coisas aconteçam por si só? A chave também representa liberdade. Há áreas em nossa vida que continuam fechadas porque ainda não decidimos abri-las com fé. Deus quer que caminhemos em liberdade, que deixemos para trás o medo, a ansiedade, a dúvida. Mas, para isso, devemos soltar o que nos prende e agarrar-nos ao que Ele nos deu. Hoje é o momento de se perguntar: estou usando a chave que Deus me deu? Estou tomando ação ou apenas esperando que as coisas mudem sem fazer nada? A resposta está em suas mãos. A porta está diante de você e a chave já está com você. Tudo o que você precisa é ter fé para usá-la. Número 4. Porque muitos não recebem as bênçãos de Deus. Há pessoas que oram, pedem, clamam, mas não recebem. Ficam frustradas, se perguntam por que Deus parece abençoar outros, mas a elas não. Sentem que fazem tudo certo, mas as portas continuam fechadas. E aqui é onde precisamos nos fazer uma pergunta-chave. O que está acontecendo? Será que Deus não quer responder? Será que as suas promessas não são para todos? Ou talvez sejamos nós que estamos bloqueando a bênção? Tiago 1,6 nos dá uma chave poderosa. Mas peça com fé, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A dúvida é um inimigo silencioso que rouba as bênçãos de Deus. Não se trata apenas de crer em Deus, mas de acreditar em Deus. Há pessoas que oram, mas em seu coração já decidiram que não receberão. Dizem as palavras corretas, mas por dentro estão cheias de medo, incredulidade e ceticismo. E a palavra é clara: sem fé é impossível agradar a Deus. A instabilidade na fé é outro grande obstáculo. Tiago compara aquele que duvida a uma onda do mar que vai e vem, movida pelo vento. Um dia crê, no dia seguinte duvida. Um dia está seguro de que Deus suprirá, mas quando chegam as dificuldades, vacila. Essa falta de firmeza impede que a pessoa receba, porque não está realmente enraizada na confiança em Deus. E aqui há algo que devemos entender. A fé não é emoção, é decisão. Não depende de como você se sente hoje, mas de em quem você decidiu confiar. A desobediência e a falta de compromisso também fecham muitas portas. Não podemos esperar receber as promessas de Deus se estamos caminhando na direção oposta à sua vontade. Não é que Deus queira reter sua bênção, é que nós mesmos a bloqueamos quando não vivemos alinhados com sua palavra. Muitas vezes, queremos as recompensas sem o relacionamento. Queremos os milagres sem a obediência. Queremos o favor de Deus sem compromisso. Mas a Bíblia nos mostra que aqueles que receberam grandes bênçãos foram pessoas que caminharam na fidelidade, não perfeitas, mas sim entregues a Deus. Uma fé convicta é fundamental. Não podemos nos aproximar de Deus com uma atitude de vamos ver se funciona. A fé não é uma aposta, é uma certeza. Deus não responde à dúvida, mas à confiança absoluta nele. E aqui há uma pergunta-chave.
Você realmente acredita que Deus pode fazer isso? Não apenas em teoria, não apenas porque você leu na Bíblia ou ouviu na igreja. Você realmente acredita que Ele é capaz, que seu poder é real, que suas promessas são para você? Os obstáculos internos se refletem em nossas ações diárias. Talvez não nos demos conta, mas nossas palavras, pensamentos e decisões muitas vezes revelam o que realmente acreditamos. Se estamos constantemente dizendo "isso é muito difícil, não acredito que Deus faça isso na minha vida", as coisas nunca mudam. Estamos declarando incredulidade. E a Bíblia diz que do que transborda do coração, a boca fala. Se nossas palavras refletem dúvida, é porque nosso coração está cheio dela. E se a dúvida predomina, como podemos esperar receber o que Deus prometeu? Os pensamentos negativos são uma armadilha perigosa. A batalha é ganha ou perdida na mente. Se permitirmos que a negatividade e o medo dominem nossa forma de pensar, acabaremos vivendo de acordo com essas mentiras. O inimigo sabe que a fé é a chave para receber de Deus. Por isso, tentará encher nossa mente de dúvidas. Ele nos dirá que não somos dignos, que Deus não ouve, que outros recebem, mas nós não. Mas aqui é onde devemos tomar autoridade e rejeitar esses pensamentos com a verdade da palavra. Há momentos em que, sem perceber, estamos sabotando nossas próprias bênçãos. Não se trata de que Deus não queira nos dar, mas de que nós não estamos em posição de receber. A oração sem fé é apenas um monólogo. A dúvida nos mantém em um estado de espera indefinida. A inconstância nos impede de avançar e a desobediência nos afasta da vontade de Deus. Hoje é o momento de fazer uma autoavaliação sincera. Que barreiras internas estão te impedindo de receber? Você tem orado com fé ou com dúvida? Seu relacionamento com Deus é constante ou flutuante? Você está obedecendo a sua palavra ou apenas buscando seus benefícios? Essas são perguntas desconfortáveis, mas necessárias. Se você identificar alguma dessas áreas em sua vida, não é para te condenar, mas para que você tome uma atitude. A boa notícia é que sempre há oportunidade para mudar. Deus não retém suas bênçãos por capricho, mas porque quer que estejamos prontos para recebê-las. Hoje, você pode decidir renovar sua fé, afirmar sua confiança nele e alinhar sua vida com sua vontade. E quando fizer isso, verá como as portas começam a se abrir. Não porque Deus tenha mudado, mas porque agora você está pronto para receber o que sempre esteve disponível para você. Número 5. A fé que abre portas. Imagine por um momento que você está parado em frente a uma grande porta fechada. Você sabe que do outro lado está a resposta ao que tem esperado, o milagre, a oportunidade, a mudança que precisa. Mas essa porta não se abre com força, com medo ou com desespero. Ela se abre com fé. Jesus disse em Marcos 9:23, "Se podes crer, tudo é possível ao que crê." Não disse ao que tem sorte, nem ao que mais merece. Disse ao que crê. A fé não é um sentimento passageiro. É o poder que abre portas que pareciam fechadas para sempre. A fé ativa derruba barreiras. Não há montanha alta demais, nem obstáculo grande demais para uma pessoa que realmente crê no poder de Deus. A diferença entre aqueles que veem milagres e aqueles que ficam esperando não está nas circunstâncias, mas na fé com que enfrentam cada situação. Não se trata de ver primeiro para crer depois. Trata-se de crer primeiro e então ver o impossível se tornar possível. Quantas vezes você deixou de tentar algo porque parecia difícil? A fé não se baseia no que se vê, mas no que se sabe que Deus pode fazer. Quando cremos, tudo muda. A fé transforma a maneira como vemos o mundo. O que antes parecia uma derrota se torna uma oportunidade de crescimento. O que antes parecia impossível se transforma em uma promessa aguardando para se cumprir. Veja a história de Abraão.
Deus lhe prometeu descendência quando já era idoso e sua esposa era estéril. Aos olhos humanos, era impossível. Mas Abraão não se concentrou nas limitações, e sim na promessa de Deus. E por sua fé, tornou-se pai de multidões. Cada história na Bíblia em que alguém recebeu um milagre tem um elemento em comum: fé ativa. Não foi uma fé passiva que simplesmente esperou, mas uma fé que se moveu, que agiu, que deu passos concretos. A mulher com fluxo de sangue não ficou em casa esperando pela cura, mas foi e tocou o manto de Jesus. Bartimeu, o cego, não ficou calado esperando um milagre. Gritou até que Jesus o ouvisse. A fé não é ficar de braços cruzados, é avançar mesmo quando não se vê o caminho completo. A fé abre portas, mas também requer ação. Não podemos esperar resultados sem tomar passos de obediência. Não basta dizer, Deus, abre esta porta para mim, se não estivermos dispostos a nos mover na direção correta. A fé e a obediência andam de mãos dadas. Muitas vezes, Deus nos pede que demos um passo antes de vermos a resposta. Pedro não andou sobre as águas enquanto estava na barca. Teve que dar o primeiro passo e confiar. Deus abre portas, mas nós temos que caminhar através delas. A perseverança na fé é chave. Muitas vezes oramos e cremos, mas se a resposta não chega de imediato, desanimamos. A fé não é um interruptor que se acende e apaga conforme as circunstâncias. É uma convicção firme que permanece, mesmo quando o tempo passa e a situação não muda. Quantas vezes você abandonou algo porque não viu resultados instantâneos? Deus não está limitado pelo tempo, mas busca corações que confiam sem reservas. A fé gera uma fortaleza interior que muda a maneira como enfrentamos a vida. Quando você confia plenamente em Deus, o medo perde seu poder. Você deixa de ver os problemas como muros inquebrantáveis e passa a vê-los como oportunidades para reconhecer a mão de Deus operando. A fé lhe dá uma segurança que não depende do que você tem ou do que vê, mas de quem é Deus. Mas aqui está o ponto mais poderoso. A fé é o catalisador de milagres. Jesus não realizava milagres simplesmente por realizá-los. Ele os fazia em resposta à fé das pessoas. Quando alguém se aproximava dele com uma fé genuína, sem reservas, algo sobrenatural acontecia. E o mesmo acontece hoje. Deus continua abrindo portas, continua respondendo orações, continua operando na vida daqueles que realmente creem. Agora, quero que você pense na sua vida. Há alguma porta que parece fechada? Algum obstáculo que tem estado em seu caminho por muito tempo? A pergunta não é se Deus pode abrir essa porta. A pergunta é, você tem a fé para crer que Ele o fará? Hoje é o momento de ativar sua fé, de deixar de duvidar e de começar a caminhar na confiança de que Deus é fiel às suas promessas. Não se trata apenas de esperar, trata-se de crer e agir. Identifique aquela área em sua vida onde você precisa que uma porta se abra. Escreva-a. Comprometa-se a orar e a se mover em fé. Porque quando você realmente crê, as portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Não por coincidência, mas porque a fé tem o poder de trazer o impossível à realidade. Número 6. Reconhecer o momento glorioso em que se recebe a resposta afirmativa de Deus. Há momentos na vida em que tudo muda num instante. Passamos meses, talvez anos, orando por algo, clamando, esperando, e de repente, Deus diz, sim. É naquele momento que a porta que parecia fechada se abre, que a resposta chega e o milagre se manifesta. João 14 nos diz, se algo pedirdes em meu nome, eu o farei. E quando Deus o faz, quando Ele diz sim, não é apenas uma resposta, é uma confirmação. Um sinal de que sua fidelidade nunca falhou. Cada sim de Deus é um testemunho do seu amor e fidelidade. Às vezes nos custa acreditar que Deus realmente queira nos abençoar, porque nos sentimos indignos, porque o processo foi longo ou porque nossa fé se enfraqueceu no caminho.
Mas, quando finalmente recebemos a resposta afirmativa dele, entendemos que ele nunca nos abandonou, que cada oração, cada lágrima e cada momento de espera teve um propósito. Seu sim não é apenas o fim de um pedido, é o começo de uma nova etapa em nossa vida. O problema é que muitas vezes não estamos preparados para receber o que temos pedido. Oramos por oportunidades, mas quando elas chegam, duvidamos. Pedimos direção, mas quando Deus nos a dá, nos paralisamos pelo medo. Por isso, a preparação espiritual é fundamental. Não basta receber a resposta, é preciso estar pronto para agir. Se Deus abre uma porta, é porque nos equipou para caminhar através dela. Mas, se não estamos alinhados com sua vontade, podemos desperdiçar o que ele nos deu. O sim de Deus é também uma confirmação de nossa fé. Não se trata apenas de receber o que pedimos, mas de ver como nossa confiança nele foi validada. Cada vez que Deus responde, nossa fé cresce, pois aprendemos a depender mais de sua voz e menos de nossas dúvidas. Percebemos que ele realmente ouve, que suas promessas são reais e que nunca nos deixa sem resposta. Mas aqui há algo crucial. Quando Deus diz sim, é momento de agir. Não de esperar mais, não de questionar, mas de avançar com determinação. Às vezes, depois de receber a resposta, caímos na armadilha da inação. Duvidamos, analisamos demais, nos preocupamos com o que virá depois. Mas quando Deus abre uma porta, Ele quer que entremos sem medo. Não é tempo para incertezas, é tempo para a ação. Veja Noé. Deus lhe disse sim e deu instruções para construir a arca. Noé não esperou por mais sinais, nem questionou o que tinha de fazer. Simplesmente obedeceu. Veja Josué. Deus lhe disse sim quando o chamou para conquistar a terra prometida. Não foi fácil, mas ele avançou. Cada sim de Deus na Bíblia levou a uma mudança, a uma transformação, a um novo começo. E o mesmo acontece em nossa vida quando Deus responde. Receber uma resposta de Deus é um ponto de inflexão. Marca um antes e um depois. Não podemos continuar sendo os mesmos depois que Deus nos deu uma oportunidade, um milagre, uma promessa cumprida. Algo precisa mudar em nosso interior. Nossa mentalidade, nossa maneira de ver a vida, nosso relacionamento com Deus se fortalece quando entendemos que Ele falou e que sua resposta é um chamado a um nível mais elevado de fé. A gratidão é essencial. Quando Deus diz sim, nossa primeira resposta deve ser agradecer. Não é algo que devemos tomar levianamente nem dar como garantido. Cada resposta é uma demonstração do seu amor. E a gratidão nos ajuda a manter o coração na posição correta. A Bíblia nos ensina que a gratidão abre ainda mais portas. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer, e foi o único que recebeu, não apenas a cura, mas a salvação. A oração fervorosa é a chave para alcançar esse sim. Não é por acaso que as respostas de Deus vêm após períodos de intensa busca. Quando oramos com fé e persistência, estamos demonstrando que realmente confiamos em seu poder. Deus não é indiferente ao nosso clamor. Se temos pedido com sinceridade e de acordo com sua vontade, cedo ou tarde, sua resposta chega. Hoje, quero convidar você a refletir. Você se lembra de um momento em que Deus lhe disse sim? Talvez tenha sido em uma área inesperada. Talvez tenha sido depois de um longo período de espera. Reserve um momento para recordar esse sim, para agradecer e para se comprometer a avançar. E se você ainda está esperando, continue orando, continue crendo, porque quando Deus fala, quando Ele diz sim, nada nem ninguém pode impedir o que Ele preparou para você. Número 7. O poder da confiança total. Imagine que você está no meio de uma tempestade, com ventos fortes e ondas gigantes. Você não consegue ver o horizonte, não tem controle sobre o barco e tudo parece estar indo em direção ao desastre. Mas há algo que muda tudo. Uma âncora firme, a certeza de que, embora as ondas tentem te sacudir,
Há algo que te sustenta, que não te deixa ser arrastado pela tempestade. Assim é a confiança em Deus. Isaías 26:3 diz: Tu guardarás em completa paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque nele confiou. Não diz aquele que nunca enfrenta problemas, nem aquele que tem tudo resolvido, mas aquele que confia em Deus sem reservas. Confiar em Deus incondicionalmente significa soltar o controle, deixar de tentar manejar tudo com nossas próprias forças e nos render à sua vontade. E isso não é fácil. Vivemos em um mundo que nos ensina a sermos autossuficientes, a depender do que podemos ver e tocar. Mas a verdadeira fé consiste em confiar mesmo quando não entendemos, quando as circunstâncias parecem contradizer a promessa, quando o cenário parece incerto. É nesses momentos que nossa confiança em Deus é posta à prova. Vamos crer ou vamos deixar que a ansiedade nos domine? Quando confiamos completamente em Deus, algo poderoso acontece dentro de nós. Experimentamos uma paz que vai além de qualquer lógica humana. Não é a paz que o mundo oferece, que depende de que tudo esteja bem. É uma paz que permanece mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. É a segurança de que Deus continua no controle, que nada escapa das suas mãos. Não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Ele está conosco em meio a eles. O medo e a ansiedade são inimigos da confiança em Deus. Eles nos fazem duvidar da sua fidelidade, nos enchem de incerteza, roubam nossa tranquilidade. Mas a confiança em Deus é o antídoto perfeito. Quando deixamos de focar no que pode dar errado e começamos a focar em quem é Deus, o medo perde seu poder sobre nós. Isso não significa que os problemas desapareçam instantaneamente, mas significa que eles já não têm controle sobre a nossa vida. A confiança em Deus nos dá força para enfrentar qualquer desafio. Há momentos em que sentimos que nossas forças não são suficientes, que não podemos mais, que o fardo é pesado demais. Mas é aí que Deus nos sustenta. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso amparo e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Quando colocamos nossa confiança nele, descobrimos que não estamos sozinhos, que temos acesso a uma força que vai além da nossa, uma fortaleza que nos permite seguir adiante quando tudo em nós quer desistir. Confiar em Deus não só muda as nossas circunstâncias, mas transforma o nosso interior. Transforma nossa forma de pensar, de agir, de ver a vida. Permite-nos viver com mais alegria, com uma perspectiva diferente, com a segurança de que cada dia está em suas mãos. Quando aprendemos a confiar, deixamos de nos preocupar tanto com o futuro e começamos a aproveitar mais o presente, pois sabemos que Deus tem o controle. Mas a confiança não se constrói da noite para o dia. É um processo que requer prática, constância, um relacionamento próximo com Deus. A oração é fundamental nesse processo. Não podemos confiar em alguém com quem não conversamos, a quem não conhecemos. Quanto mais tempo passamos na sua presença, mais aprendemos a descansar nele. A confiança cresce quando lembramos o que Deus já fez, quando olhamos para trás e vemos como Ele nos sustentou no passado. Os grandes heróis da fé na Bíblia não foram pessoas que nunca tiveram medo, mas pessoas que decidiram confiar apesar dele. Daniel confiou em Deus quando foi lançado no covil dos leões. Abraão confiou quando Deus lhe pediu que deixasse sua terra sem saber para onde iria. Moisés confiou quando teve que enfrentar o faraó com apenas uma vara na mão. Todos eles tinham algo em comum, não deixaram que o medo os paralisasse, mas decidiram acreditar. A gratidão também desempenha um papel fundamental na confiança. Quando lembramos o que Deus já fez, nosso coração se enche de fé para o que está por vir. Por isso a Bíblia nos chama a dar graças em tudo, pois a gratidão muda nossa perspectiva, nos ajuda a focar no que é bom, na fidelidade de Deus, em seu amor inesgotável. O ambiente em que estamos também influencia nossa confiança.
Cercar-nos de pessoas que fortalecem nossa fé, que nos lembram das promessas de Deus, que nos encorajam a seguir adiante é fundamental. Às vezes, precisamos de alguém que nos ajude a ver o que nós não estamos vendo, que nos lembre que Deus continua sendo fiel. Hoje, quero convidar você a refletir. Há alguma área em sua vida onde o medo e a ansiedade assumiram o controle? Há algo que Deus está te pedindo para entregar completamente? Talvez você tenha tentado resolver tudo por conta própria, se apegando ao controle. Mas hoje é o dia de soltar e confiar. Escreva isso, leve isso em oração, reserve um momento para lembrar de todas as vezes que Deus foi fiel em sua vida. A confiança total em Deus não se trata de entender tudo, mas de saber que Ele entende. Não se trata de ter todas as respostas, mas de acreditar que Ele já tem o plano perfeito. E quando confiamos nele com todo o nosso coração, vivemos com paz, com força, com a segurança de que, aconteça o que acontecer, estamos em suas mãos. Número 8. Deus nunca deixa faltar. Pense nisto. Você está caminhando no meio de um deserto, com um sol escaldante e sem água à vista. Sente que não há saída, que suas forças se esgotam, que o caminho se torna impossível. Mas, de repente, no meio do nada, aparece um manancial. Água fresca, abundante, que te dá vida e te enche de forças para seguir em frente. Assim é a provisão de Deus. Chega quando mais se precisa, de formas que não se espera, e sempre é suficiente. Salmo 34:10 nos diz: os leõezinhos precisam e com fome vão, mas os que buscam a Jeová não terão falta de nenhum bem. Não alguns bens, não o mínimo para sobreviver. Nenhum bem. Deus nunca deixa faltar. Sua provisão é abundante, é perfeita, é constante, mas muitas vezes nossa preocupação nos faz duvidar dessa verdade. Focamos no que parece faltar em vez de ver o que Deus já provê. Queremos ter tudo sob controle, assegurar que nada nos falte, mas esquecemos que o verdadeiro provedor não somos nós, e sim Deus. E sua provisão não é apenas material, mas também espiritual, emocional e em todos os aspectos de nossa vida. Buscar a Deus é a chave para experimentar sua provisão. Não se trata apenas de pedir, mas de viver num relacionamento próximo com Ele. Há quem busque a mão de Deus, mas não seu coração. Querem a bênção, mas não buscam o doador. E o versículo é claro: os que buscam a Jeová não terão falta. Não diz os que buscam riquezas ou os que se esforçam ao máximo. Diz os que buscam a Deus. Quando Ele é nossa prioridade, sua provisão chega no tempo perfeito e da maneira exata que precisamos. A fidelidade de Deus é inabalável. Há momentos em que nos preocupamos porque não vemos a resposta imediata. Duvidamos, desesperamos, sentimos como se Deus tivesse se esquecido de nós. Mas a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram a escassez e, no momento certo, viram a provisão de Deus se manifestar. Pense na viúva de Sarepta, que só tinha um pouco de farinha e óleo quando o profeta Elias chegou à sua casa. Para ela, era o último recurso antes de morrer de fome com seu filho. Mas Deus multiplicou o pouco que ela tinha e nunca lhe faltou nada. Quando confiamos na provisão de Deus, aprendemos a ver suas bênçãos mesmo nos tempos difíceis. Porque a provisão não se trata apenas de dinheiro ou bens materiais. Às vezes, o que Deus provê é paz em meio à tempestade, forças quando sentimos que não podemos mais, pessoas que chegam no momento certo para nos apoiar. E quando aprendemos a ver sua mão em tudo, nossa fé se fortalece. O problema é que muitas vezes vemos apenas a escassez e não a abundância. Focamos no que nos falta em vez de agradecer pelo que temos. E aqui há uma chave importante. A gratidão abre mais portas de provisão. Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, primeiro deu graças. Não esperou para ver o milagre para agradecer, mas agradeceu antes da multiplicação.
E isso nos ensina algo poderoso. Quando agradecemos pelo que temos, mesmo que pareça pouco, Deus multiplica. A fé é essencial para receber a provisão de Deus. Não se trata de ver para crer, mas de crer antes de ver. A fé nos permite viver confiantes, sabendo que Deus cuida de nós. Se Deus alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, como não nos dará o que precisamos? O amor dele por nós é maior do que qualquer circunstância, e quando dependemos dele, aprendemos a viver em paz, sem medo do futuro. Administrar bem o que Deus nos dá também faz parte da sua provisão. Não se trata apenas de receber, mas de sermos bons administradores. Às vezes, Deus nos dá recursos, mas não os aproveitamos bem. Reclama-se da falta, mas não se valoriza o que já se tem. Ser agradecido também implica ser responsável com o que Deus colocou em nossas mãos. Hoje, quero convidar você a fazer algo. Pense em um momento em que Deus provê para você. Talvez tenha sido algo grande, talvez algo pequeno, mas foi a mão dele em ação. Reserve um momento para agradecer. E se hoje você está passando por um momento de necessidade, lembre-se desta verdade. Deus nunca deixa faltar. Sua provisão nem sempre chega como esperamos, mas sempre é suficiente. Não deixe que a preocupação roube a confiança em Deus. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de pedir. E quando se busca primeiramente o seu reino, tudo o mais virá por acréscimo. Hoje é um bom dia para deixar as cargas em suas mãos, para confiar e para viver com a certeza de que sua provisão nunca falha. Número 9. A dúvida rouba suas bênçãos. Imagine que você está prestes a atravessar uma ponte, mas de repente para. Olha para baixo, vê o vazio e o medo começa a invadir você. Sabe que a ponte é sólida, que foi construída para te sustentar, mas uma voz na sua mente diz: e se ela se quebrar? E se não for forte o bastante? Nesse instante, você fica paralisado. Não avança, não recua, simplesmente fica preso na incerteza. Assim é a dúvida em nossa vida espiritual, uma barreira invisível que nos rouba a oportunidade de experimentar as bênçãos de Deus. Tiago 1,8 diz: o homem de ânimo duplo é inconstante em todos os seus caminhos. Quando duvidamos, nos tornamos pessoas instáveis, cristãos que um dia creem e no outro questionam, que oram esperando um milagre, mas em seu coração não estão seguros de que Deus realmente os ouve. E a dúvida é perigosa porque não afeta apenas a nossa mente, mas também interfere no fluxo da graça e da provisão divina em nossa vida. A dúvida é uma barreira espiritual. Deus tem bênçãos preparadas para nós, mas se não temos a fé para recebê-las, ficamos de fora do seu cumprimento. Não porque Ele não queira nos dar, mas porque a fé é a chave que abre as portas do céu. Jesus deixou isso claro em Marcos 11:23, quando disse que se crermos e não duvidarmos, podemos dizer a uma montanha que se mova e ela se moverá. Não porque temos poder em nós mesmos, mas porque nossa confiança em Deus ativa a intervenção dele em nossas vidas. O problema é que a dúvida nem sempre se apresenta de forma óbvia. Às vezes, vem disfarçada de cautela, de medo, de pensamentos como talvez isso não seja para mim ou Deus abençoa os outros, mas talvez não a mim. É esse ânimo duplo que nos faz caminhar com um pé na fé e outro na incerteza. Mas Jesus disse que se nossa fé for tão pequena quanto um grão de mostarda, poderemos ver milagres. Não precisamos de uma fé gigantesca, apenas de uma fé genuína, sem a contaminação da dúvida. Quando a dúvida se instala em nosso coração, ela afeta nossas decisões espirituais. Faz-nos duvidar do nosso chamado, de nossas promessas, da direção que Deus nos deu. Faz-nos adiar passos de fé. Paralisa-nos, enche-nos de insegurança. E quando vivemos num estado constante de incerteza, não conseguimos avançar. É como tentar remar num barco com uma âncora lançada no fundo do mar. Fazemos esforço,
mas não nos movemos. A fé firme é a resposta para nos livrarmos da dúvida. Não se trata de ignorar os desafios ou fingir que não temos perguntas, mas de decidir em quem confiamos mais, em nossas emoções ou na palavra de Deus. A Bíblia está repleta de promessas de provisão, cura, restauração, mas muitas vezes não as vemos se cumprindo em nossa vida porque permitimos que a dúvida as ofusque. Deus não mudou, suas promessas continuam vigentes. A pergunta é: cremos o bastante para recebê-las? A oração sem fé é apenas um monólogo. Quando oramos com dúvida, nossas palavras perdem poder. É como pedir algo a Deus, enquanto em nosso coração estamos convencidos de que Ele não o fará. Mas quando oramos com fé, declaramos que o poder dele é maior que as nossas circunstâncias. A fé não é apenas esperança, é certeza. É viver como se a resposta já estivesse a caminho, mesmo quando não a vemos. A dúvida também se infiltra em nossa vida cotidiana. Ela nos faz ver problemas em vez de soluções, nos impede de aproveitar oportunidades por medo de falhar, faz-nos desconfiar do amor de Deus e, pouco a pouco, sem perceber, rouba o que Deus quer nos dar. Quantas vezes você esteve prestes a dar um passo importante, mas a dúvida te fez recuar? Quantas oportunidades você perdeu porque se perguntou: e se não funcionar, em vez de declarar: Deus está comigo? Se queremos ver a bênção de Deus em nossa vida, devemos erradicar a dúvida e substituí-la pela fé. Cada vez que um pensamento de incerteza chegar à sua mente, contraponha-o com a verdade da palavra. Em vez de dizer, não sei se Deus o fará, declare, meu Deus suprirá tudo o que me falta. Em vez de, não creio que seja possível, diga, para Deus nada é impossível. Mudar a forma como pensamos transforma a forma como vivemos. Hoje é o momento de fazer uma avaliação honesta. Quantas bênçãos deixamos passar por duvidar? Quantos milagres foram adiados porque não nos atrevemos a crer? Deus está pronto para agir, mas nossa fé é o canal pelo qual Ele se move. Decida hoje deixar para trás a dúvida e caminhar com a segurança de que Deus é fiel. Não deixe que a incerteza roube o que já está preparado para você. A fé abre caminhos onde não os há, derruba muros e ativa a obra de Deus em sua vida. É tempo de crer sem reservas e ver como as portas do céu se abrem sobre você. Número 10. Pede e veja o milagre. Imagine por um momento que você tem em suas mãos uma chave. Não qualquer chave, mas uma que pode abrir as portas dos milagres, das respostas, das oportunidades que você tem esperado. Essa chave é a oração. João 15:7 nos diz: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Não se trata apenas de pedir, mas de permanecer. Não se trata somente de querer, mas de crer. A fé e a comunhão com Deus são o que ativam o milagre. Quando pedimos com fé, algo se move no céu. Não é um simples desejo lançado ao ar, é um ato de confiança de que Deus ouve e responde. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que pediram e viram a glória de Deus se manifestar em suas vidas. O cego Bartimeu gritou com insistência: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a sua fé lhe devolveu a vista. A mulher com fluxo de sangue não apenas pediu em seu coração ser curada, mas com determinação tocou o manto de Jesus e foi restaurada. Pedir com fé não é um ato passivo, é uma ação poderosa que demonstra nossa confiança no caráter fiel de Deus. Permanecer em Jesus é a chave. Não podemos ver respostas se não estivermos conectados com a fonte. Muitas vezes pedimos, mas queremos receber sem manter um relacionamento com Deus. É como querer acender uma lâmpada sem estar conectado à corrente elétrica. A oração não é apenas um mecanismo de emergência, é uma conversa constante com o Pai, um relacionamento de amor onde aprendemos a alinhar nossos desejos com a vontade dele.
E quando estamos nessa conexão, nossos pedidos deixam de ser meramente desejos humanos e se tornam expressões de uma fé alinhada com o coração de Deus. A fé transforma o impossível em possível, não porque nós temos poder, mas porque confiamos naquele que tudo pode. Jesus disse: "Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á." Deus nos convida a pedir, não com dúvidas, mas com convicção. A diferença entre aqueles que veem milagres e aqueles que não veem não é que uns sejam mais favorecidos que os outros, mas que alguns creem e outros duvidam. A fé não é esperar com medo, é caminhar com a certeza de que Deus já preparou o caminho. Cada promessa de Deus se cumpre em seu tempo perfeito. Às vezes, oramos e esperamos ver a resposta de imediato, mas Deus trabalha de maneiras que muitas vezes não compreendemos. A história de Abraão é um exemplo disso. Deus lhe prometeu descendência, mas se passaram anos antes de que Isaque nascesse. A sua fé foi testada, mas ele continuou crendo. Quantas vezes deixamos de pedir porque não vemos resultados imediatos? A oração não é uma transação instantânea, é um processo no qual Deus trabalha em nós enquanto prepara a resposta. A oração não apenas muda circunstâncias, mas transforma corações. Às vezes pedimos algo e Deus, em seu amor, responde de uma maneira diferente da que imaginamos, pois sabe o que realmente precisamos. A oração nos transforma, nos molda, nos aproxima mais de seu propósito. E quando olhamos para trás, percebemos que cada sim, cada espera e até mesmo cada não de Deus sempre foram o melhor para nós. Os milagres ocorrem quando a fé e a ação andam de mãos dadas. Pedir é o primeiro passo, mas depois devemos estar atentos, agir com fé, mover-nos na direção correta. É como quando Pedro caminhou sobre as águas. Jesus lhe disse para vir, mas Pedro teve que dar o primeiro passo fora da barca. Deus abre portas, mas somos nós que devemos caminhar por elas com confiança. A persistência na oração é fundamental. Jesus contou a parábola da viúva insistente que não deixou de clamar até receber justiça. Não porque Deus precise que o convençamos, mas porque a oração persistente demonstra nossa total dependência dele. Não se trata de orar uma vez e desistir, mas de continuar clamando até ver a manifestação de sua glória. Deus não apenas responde orações individuais, mas também se move na oração coletiva. Quando a igreja ora unida, o céu se abre. No livro de Atos, quando Pedro estava na prisão, a igreja orou incessantemente e um anjo veio libertá-lo. Há poder quando os crentes se unem em oração, quando intercedemos uns pelos outros, quando fortalecemos nossa fé por meio de testemunhos compartilhados. Hoje é o momento de pôr essa verdade em prática. Pegue um papel, escreva o que você tem pedido a Deus e ore com fé. Não como alguém que espera para ver se algo acontece, mas como alguém que crê firmemente que Deus já está agindo. Mantenha um diário de oração, anote seus pedidos e observe como Deus começa a se mover em sua vida. E quando a resposta chegar, não se esqueça de agradecer, pois cada milagre é um lembrete de que Deus é fiel. Não deixe que a dúvida impeça o que Deus quer fazer em sua vida. Peça com fé, permaneça em sua presença e prepare-se para ver o impossível se tornar realidade. Deus ainda opera milagres. Ele já operou antes, opera hoje e continuará operando. Número 11. Nada é impossível se crês. Imagine que você está diante de uma montanha gigante, uma que parece impossível de escalar. Ela é alta, imponente e, à primeira vista, não há como atravessá-la. Você se pergunta como poderá chegar do outro lado quando não tem forças, não dispõe das ferramentas necessárias e tudo parece conspirar contra você. Mas então, naquele momento de incerteza, você se recorda das palavras de Jesus. Porque nada há impossível para Deus. Lucas 1:37.
De repente, a montanha já não parece tão impenetrável, porque você compreende que não se trata da sua capacidade, mas de em quem você depositou sua confiança. A fé tem um poder transformador. Não é apenas uma ideia bonita ou um conceito religioso, é a força que muda realidades, que move o que parece inamovível, que abre caminhos onde antes havia apenas deserto. A diferença entre quem vê milagres e quem fica esperando não está nas circunstâncias, mas na fé com que se enfrenta cada situação. Não importa o quão grande seja o problema, se você realmente crer, verá a glória de Deus se manifestar em sua vida. Deus nunca esteve limitado pelo que consideramos impossível. A história da Bíblia está repleta de pessoas que viram o sobrenatural porque decidiram crer. Abraão recebeu a promessa de ser pai de multidões quando era idoso, e sua esposa era estéril. Moisés estendeu sua vara e o mar se abriu. Davi enfrentou Golias com apenas uma funda e 5 pedras. Nenhuma dessas situações fazia sentido segundo a lógica humana. Mas a fé não segue as regras deste mundo, ela segue as regras do reino de Deus. Quando você crê de verdade, começa a caminhar na direção do milagre. A fé não é apenas esperar, é agir como se a resposta já estivesse a caminho. É levantar-se a cada dia com a certeza de que Deus está agindo, mesmo quando ainda não se vê o resultado. É dar passos na direção correta, confiando que Ele vai adiante, preparando o caminho. É o que fez Pedro quando Jesus lhe disse: "Vem." Ele não ficou esperando por um sinal adicional. Simplesmente caminhou sobre as águas porque sua fé era maior que seu temor. O problema é que muitas vezes permitimos que a dúvida nos roube aquilo que Deus já preparou para nós. Focamos no problema em vez de olhar para o Deus que tudo pode. Concentramos nossa atenção nas nossas limitações em vez de no seu poder. Mas Jesus disse que, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer a uma montanha que se mova e ela se moveria. Não porque a fé em si tenha poder, mas porque ela nos conecta com o poder de Deus. A fé desafia a lógica humana. Às vezes, Deus nos chama a fazer coisas que parecem ilógicas, crer quando tudo parece perdido, seguir adiante quando tudo indica que devemos desistir, confiar mesmo quando o medo nos diz para recuar. Mas a fé não se baseia no que vemos, mas no que sabemos de Deus. Ele nunca falhou e nunca falhará. Se prometeu algo, cumprirá. Não importa quanto tempo passe, os seus planos são perfeitos e sua fidelidade é eterna. A oração é o combustível da fé. Não podemos esperar manter uma fé forte se não estivermos em constante comunhão com Deus. A oração nos fortalece, nos lembra de suas promessas e nos ajuda a alinhar nossos pensamentos com a sua vontade. Quando oramos com fé, não estamos apenas conversando com Deus. Estamos declarando que cremos em seu poder, que dependemos dele e que estamos prontos para receber sua intervenção. As histórias de fé não estão apenas na Bíblia, mas também na vida real. Há testemunhos de pessoas que viram o impossível se tornar realidade porque decidiram crer. Cura inexplicável pela medicina, portas que se abrem no momento exato, provisão em tempos de necessidade. Deus continua operando hoje, mas apenas aqueles que possuem os olhos da fé podem enxergá-lo. A fé não só muda nossas circunstâncias, mas também nos transforma. Ela nos torna mais corajosos, mais perseverantes, mais seguros na bondade de Deus. Ensina-nos a viver sem medo, a confiar que cada dia está em suas mãos, a saber que, mesmo sem compreender tudo, Ele continua no controle. A fé não nos torna imunes aos problemas, mas nos dá a certeza de que nunca os enfrentaremos sozinhos. Hoje, quero desafiá-lo a crer. Pense naquele obstáculo que parece impossível em sua vida. O que você considerou grande demais, difícil demais, distante demais? Escreva isso. Agora, em oração, entregue-o a Deus e declare que confia que Ele tem a resposta.
Durante esta semana, observe como Deus começa a se mover. Talvez não da forma que você espera, mas certamente da maneira que você precisa. Nada é impossível para Deus. Não há doença que Ele não possa curar. Não há porta que Ele não possa abrir. Não há sonho que Ele não possa realizar. Mas a chave está em crer, em confiar sem reservas, em caminhar com a segurança de que Ele é fiel. Hoje é o dia de deixar a dúvida para trás, de agarrar a promessa e de avançar com a certeza de que, quando cremos, o impossível se torna possível. Número 12. Hebreus 12. Corramos com paciência a corrida que temos pela frente, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Pense nisto. Você está em uma corrida. Treinou, se preparou, sabe qual é a sua meta. Mas de repente começa a sentir o peso do cansaço. O medo diz que você não chegará. A dúvida sussurra que talvez nunca deveria ter começado. A impaciência diz que o caminho é longo demais e que não vale a pena continuar. Você para, olha ao redor e sente que outros avançam enquanto você fica estagnado. Quantas vezes isso já aconteceu em nossa vida espiritual? Queremos ver a vitória, queremos alcançar as promessas de Deus, mas algo nos freia, algo nos impede de correr com liberdade. Hebreus 12 diz: corramos com paciência a corrida que temos pela frente, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Às vezes, a maior barreira não é o inimigo nem as circunstâncias externas, mas o que há dentro de nós. A incredulidade é uma das armas mais sutis que nos impede de alcançar a vitória. Nem sempre se apresenta como uma negação total de Deus, mas como aquela pequena voz que diz: será que realmente Deus o fará? Será que sou digno de receber isso? A fé não é apenas necessária para ver milagres, é necessária para viver. Sem fé, nossa vida cristã se torna uma rotina vazia, sem poder, sem expectativa do que Deus pode fazer. O medo também nos paralisa. Ele nos faz duvidar e rouba a coragem para avançar. Olhemos para Pedro quando caminhou sobre as águas. Enquanto mantinha os olhos em Jesus, tudo ia bem. Mas assim que olhou para as ondas, o medo o dominou e ele começou a afundar. Isso é o que acontece quando permitimos que o medo tenha mais voz do que nossa fé. Deus nos deu promessas, nos chamou a confiar nele, mas se deixarmos o medo tomar conta, jamais alcançaremos a vitória que já nos foi assegurada. Outro inimigo silencioso é a desobediência. Muitas vezes pedimos direção a Deus, mas quando Ele nos dá, não a seguimos porque nos parece difícil ou não entendemos o porquê. Queremos ver resultados sem passar pelo processo. Queremos receber bênçãos sem nos comprometer a viver em santidade. Mas a obediência é a chave para caminhar na plenitude do que Deus tem para nós. Não podemos esperar vitória se andamos na direção contrária à vontade de Deus. E há ainda a impaciência, que nos leva a buscar atalhos em vez de confiar no tempo perfeito de Deus. Queremos a resposta agora, o milagre imediato, a bênção sem demora. Mas a corrida da fé não é de velocidade, é de resistência. Muitos desistem do caminho porque acreditam que Deus demora demais para responder. Mas se olharmos a história da Bíblia, veremos que cada vitória teve seu processo. José teve que esperar anos na prisão antes de ser governador. Abraão esperou décadas pelo filho prometido. Davi foi ungido rei muito antes de ocupar o trono. Deus não demora, Ele opera em seu tempo perfeito. A paciência na fé é o que nos leva a receber o melhor de Deus. Às vezes, o ambiente em que estamos reforça essas barreiras. Cercamo-nos de pessoas que alimentam nossas dúvidas, que dizem que o caminho da fé não vale a pena. Escutamos vozes que nos desanimam em vez de nos aproximar de Deus. Por isso é tão importante estar em uma comunidade de fé, onde possamos ser edificados, ver testemunhos do que Deus faz na vida dos outros e receber encorajamento nos momentos difíceis. Superar essas barreiras não é algo que se consegue da noite para o dia,
mas é possível quando decidimos identificar o que nos está freando e tomamos uma atitude. A oração é fundamental. A palavra de Deus é a nossa fortaleza. E a determinação de correr esta corrida com paciência nos permitirá ver a vitória. Cada dia é uma oportunidade para renovar nossa confiança em Deus, deixar para trás os medos, decidir crer sem reservas e manter nossos olhos fixos em Jesus. Hoje é um bom dia para fazer uma avaliação pessoal. O que está te impedindo? É a dúvida? É o medo? É a impaciência? Escreva, apresente em oração e decida não permitir que essas barreiras te impeçam de avançar. Deus já preparou a vitória para você, mas é você quem deve correr em direção a ela. Não permita que nada nem ninguém roube o que Deus prometeu. Siga adiante com fé, determinação e com a certeza de que em Cristo a vitória é certa. Número 13. A resposta de Deus já está a caminho. Imagine que você enviou uma carta com um pedido importante. Sabe que o destinatário a recebeu, mas os dias passam e você não vê resposta. Pergunta-se se ela realmente chegou, se foi lida, se em algum momento obterá o que pediu. Assim nos sentimos muitas vezes com nossas orações. Clamamos, pedimos com fé, mas parece que Deus guarda silêncio. E é aí que a dúvida tenta se infiltrar em nosso coração. No entanto, Isaías 41 nos lembra de uma verdade poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A resposta de Deus já está a caminho, mesmo que você ainda não a veja. Esperar em Deus não significa ficar de braços cruzados e se entregar à passividade. É uma espera ativa, uma espera que confia, que continua caminhando, que segue crendo. Não se trata de questionar quando e como a resposta chegará, mas de viver na certeza de que Deus ouviu e está agindo nos bastidores. Muitas vezes, a resposta não tarda porque Deus se esqueceu, mas porque está preparando algo melhor do que o que pedimos. Ele vê o que nós não vemos, conhece o que ainda não compreendemos e age no momento preciso. O tempo de espera nos renova. Pode parecer contraditório, pois quando esperamos nos sentimos cansados, desanimados ou frustrados. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor levantam asas como as águias. Por quê? Porque a espera em Deus não nos enfraquece, mas nos fortalece. Cada momento em que você continua crendo, mesmo sem ver nada, é um passo a mais no crescimento de sua fé. Deus não quer apenas dar a resposta, quer transformá-lo no processo, ensiná-lo a confiar mais profundamente nele. Deus opera em silêncio. Muitas vezes, quando não vemos mudanças imediatas, pensamos que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando, movendo peças, preparando circunstâncias, alinhando corações. Olhe para a história de José. Deus lhe deu um sonho de grandeza, mas antes de vê-lo cumprido, ele passou anos na escravidão e na prisão. Durante todo esse tempo, parecia que Deus estava em silêncio, mas na verdade estava preparando o caminho para que José chegasse ao lugar que lhe pertencia. O mesmo acontece conosco. A espera não é perda de tempo, é tempo de formação, de crescimento, de alinhamento com a vontade de Deus. Perseverar na fé é fundamental. A resposta nem sempre vem rapidamente, mas isso não significa que devemos deixar de orar. Jesus contou a parábola da viúva insistente para nos mostrar que devemos persistir na oração e confiar na justiça de Deus. Às vezes, nossa fé é testada na espera. É fácil crer quando a resposta chega imediatamente, mas o que acontece quando ela demora? É aí que se vê a verdadeira confiança em Deus. Perseverar é decidir continuar crendo, continuar orando, continuar esperando com expectativa. A espera não significa esquecimento. Um dos maiores enganos do inimigo é nos fazer acreditar que Deus nos abandonou, que nossas orações não são importantes para Ele.
Mas a palavra nos assegura que Deus nunca abandona seus filhos. Se você ainda não recebeu a resposta, não é porque Deus se esqueceu de você, mas porque Ele está fazendo algo maior do que você pode imaginar. Abraão teve que esperar anos pela promessa de um filho, mas quando finalmente chegou Isaque, ele compreendeu que Deus nunca se esqueceu, apenas estava cumprindo seu plano perfeito. O silêncio de Deus nos ensina a confiar. Às vezes não recebemos uma resposta imediata porque Deus quer que aprendamos a depender dele e não apenas de suas bênçãos. O relacionamento com Deus não se baseia no que Ele nos dá, mas em quem Ele é. Nos momentos de espera, Ele nos chama a nos aproximar mais, a buscá-lo não apenas pelo que pode fazer, mas pelo que Ele significa em nossa vida. Número 14. A prova antes da bênção. Imagine que você está prestes a receber uma grande bênção. Orou, esperou, creu, mas de repente as coisas parecem ficar mais difíceis. Os problemas aumentam, os obstáculos surgem do nada e tudo parece ir na direção contrária ao que você esperava. Você se pergunta, por que agora? Se Deus me prometeu algo bom, por que estou passando por esta prova? A resposta está em 1 de Pedro 1,6. Embora por um pouco de tempo, se necessário, sejam afligidos por diversas provas, para que, sendo provada a vossa fé, que é muito preciosa, mais preciosa que o ouro que perece, seja achada em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for manifestado. A prova sempre vem antes da bênção, não para te desanimar, mas para te preparar. As provas não são castigos, mas ferramentas de refinamento. Assim como o ouro é purificado pelo fogo para eliminar suas impurezas e torná-lo mais valioso, nossa fé passa por momentos de dificuldade para se fortalecer e brilhar com mais intensidade. Deus não permite provas para nos destruir, mas para nos tornar mais resistentes, mais sábios e mais dependentes dele. Cada desafio tem um propósito, e esse propósito é nos levar a um nível de fé maior, onde possamos sustentar a bênção sem que ela nos destrua. Antes de cada grande bênção na Bíblia, houve uma prova. O povo de Israel teve que atravessar o deserto antes de entrar na terra prometida. Davi foi perseguido por anos antes de ser coroado rei. José passou pelo desprezo dos irmãos, pela escravidão e pela prisão antes de chegar a governar o Egito. E, sobretudo, Jesus teve que passar pela cruz antes da ressurreição. Nenhuma dessas provas foi em vão. Todas tinham o propósito de prepará-los para o que Deus tinha reservado para eles. Deus não nos dá bênçãos que não estamos preparados para lidar. Muitas vezes, queremos receber a promessa sem passar pelo processo. Queremos a vitória sem a batalha, a colheita sem a semente, o crescimento sem o esforço. Mas Deus sabe que, sem preparação, a bênção pode se transformar em um fardo. Se não tivermos o caráter adequado, o que deveria ser uma bênção pode se tornar um obstáculo. Por isso, a prova é uma fase crucial no plano de Deus para nós. O sofrimento tem um propósito em nosso crescimento espiritual. Ensina-nos a depender mais de Deus, a buscá-lo em oração, a desenvolver paciência e perseverança. Nos momentos de dificuldade, aprendemos que Deus é nossa verdadeira fonte de força. Não são as nossas próprias forças, nem nossa inteligência ou recursos, mas Ele. E quando passamos pelo fogo e saímos do outro lado, percebemos que somos mais fortes, mais sábios e mais próximos de Deus do que éramos antes. A chave está na perseverança. Muitas pessoas desistem justamente antes de receber sua bênção. Rendemos no último momento, quando estamos prestes a ver a manifestação da promessa de Deus. Mas a Bíblia nos incentiva a seguir em frente, a não desfalecer. Gálatas 6:9 nos diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." A prova não é o fim do caminho, é a ponte para a bênção. O apoio da comunidade de fé é essencial em tempos de prova.
Deus não nos desenhou para enfrentar as dificuldades sozinhos. Ele nos deu irmãos e irmãs na fé para que nos encorajássemos mutuamente, para que nos fortalecêssemos uns aos outros. Às vezes, uma palavra de ânimo, um testemunho de alguém que passou pelo mesmo, pode nos dar a força necessária para continuar. Não subestime o poder de compartilhar o seu fardo com outros crentes. Deus também usa seu povo para levantar aqueles que enfrentam momentos difíceis. A oração é a nossa arma mais poderosa na prova. Não se trata apenas de pedir a Deus que nos tire da dificuldade, mas de buscar sua direção, sua força, sua paz em meio à tempestade. Às vezes, Deus não retira a prova de imediato, mas nos concede a graça para suportá-la. Ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento, a certeza de que, mesmo que ainda não vejamos a saída, Ele já está agindo a nosso favor. Se hoje você está passando por uma prova, não se desespere. Não pense que Deus se esqueceu de você. Ao contrário, talvez você esteja mais perto da sua bênção do que imagina. Em vez de se concentrar no problema, pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar nesse processo. Use esse tempo para fortalecer sua fé, desenvolver paciência e confiar mais nele. Porque quando essa prova acabar, ao olhar para trás, você perceberá que tudo tinha um propósito, que cada lágrima, cada luta, cada momento difícil fazia parte do plano de Deus para te levar ao lugar que Ele preparou para você. Hoje, quero desafiá-lo a escrever qual é a prova que você está enfrentando. Escreva-a e, ao lado, anote a promessa de Deus na qual você decide confiar. Leia-a todos os dias, recorde-a sempre que o desânimo tentar invadir seu coração. E não se esqueça, a prova é apenas uma etapa no caminho. A bênção já está a caminho. Deus não terminou contigo. Permaneça firme, pois o melhor ainda está por vir. Ao longo deste vídeo, você percorreu um caminho que demonstrou que a fé, a confiança e a ação são os pilares que sustentam a abundância divina. Desde a promessa que muda tudo, até a certeza de que Deus proverá mais do que você pode imaginar, cada sessão o convidou a renovar seu compromisso e a colocar em prática as verdades eternas que Jesus nos ensinou. Hoje, quando olhar para trás, verá que cada desafio, cada prova e cada momento de espera fizeram parte do processo que forjou uma fé mais forte e uma vida transformada. A abundância de Deus não só supre nossas necessidades, mas também nos impulsiona a crescer, a superar barreiras e a viver com um propósito que transcende o cotidiano. Agora, convido você a agir. Viva cada dia confiando que a cada passo de fé, novas portas de bênção se abrirão em sua vida. Declare hoje com convicção: eu confio no poder de Deus para transformar a minha vida e estou pronto para receber a sua abundância. Que essa declaração o incentive a caminhar com a certeza de que em cada situação Deus está agindo para o seu bem. Avance, pois uma nova vida de fé e abundância o espera.